Boa noite, eu me chamo Luiz, sou de Patriarca, um pequeno distrito de Sobral, que fica no Ceará. Já faz mais de 20 anos que moro aqui e trabalho como motorista particular. E hoje, graças a Deus, tenho meu ensino médio completo, mas foi bem difícil de conseguir, pois comecei atrasado, sendo que iniciei os estudos no programa EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, onde em um único ano você estuda os 3 anos do ensino médio. E isso para mim era muito bom, já que na época eu tinha 23 anos e não tinha nem terminado o Fundamental Direito, mas com muita disciplina e fé, eu consegui. Mas foi justamente enquanto estava no EJA que vi um lobisomem. O ano era 2008, justamente quando comecei o EJA e estudava no período noturno, das 7 às 10 da noite. Mas o professor nunca ia até às 10. Ele sempre terminava a aula mais cedo. Eu gostava muito, pois sempre depois da aula me juntava com os meus amigos na praça da escola e ficávamos numa resenha muito boa. E só depois das 11 que íamos embora. Mas mudei minha rotina depois que comecei a namorar a Lúcia, uma moça que também estudava no EJA. E ela morava um pouco afastado da escola, que ficava já na saída de Patriarca, um pouco depois do cemitério que fica na beira da BR. Bom, sempre que acabava a aula nós ficávamos na praça namorando, depois ia deixá-la em sua casa de bicicleta. Eu sempre ia pelo cemitério, pois dava para cortar caminho por ali, e foi nesse trajeto do cemitério que vi aquela fera. Tudo aconteceu na quaresma daquele ano. As pessoas daqui começaram a falar de um bicho que estava rondando pela região. Inclusive, a minha vizinha viu ele enquanto retornava do trabalho. Também animais apareciam mortos, como gatos e cachorros de rua. E foi um alvoroço daqueles, pois em um lugar pequeno tudo se torna maior. Mas eu e meus amigos nem ligamos para tudo isso, pois achávamos que eram as pessoas fazendo medo na gente. E nem eu, e nem meu grupo de amigos, vimos aquela criatura estranha. Até o Antônio, um amigo meu de confiança, vê aquela coisa. Ele é um rapaz sério e estudioso, inclusive se tornou engenheiro, era assíduo nos estudos, mas que gostava de curtir com a galera. Porém notamos que o Antônio não estava mais indo às aulas e resolvemos visitá-lo. E quando chegamos em sua casa, deu para perceber o seu medo e desespero. E ele nos contou o que tinha acontecido e foi logo dizendo: "Sabe o estranho bicho que tá todo mundo vendo? Pois é, eu vi ele aqui perto de casa. Isso foi semana passada. Quando eu cheguei da aula, fui no banheiro fazer minhas necessidades. E vocês sabem que o banheiro daqui fica fora de casa. Pois bem, eu estava fazendo minhas necessidades. E enquanto ainda estava no vaso, comecei a escutar uma respiração ofegante, que parecia estar bem perto daqui. Assim que terminei o que tinha ido fazer, fiquei escutando aquela respiração, que foi ficando cada vez mais baixa, e resolvi sair do banheiro. Foi nessa hora que eu vi uma coisa indo ao longe de costas. Aquilo parecia estar com as pernas quebradas, pois se mexia de um jeito muito estranho. Bem devagar fui indo em direção à minha casa. Entrei de uma vez e tranquei a porta. E na mesma hora, aquele bicho retornou correndo e veio até o pé da porta do quintal e ficou fungando nela. Parecia um porco, só que fazia um barulho mais grosso e bem alto. O meu desespero foi total, já que ele passou perto do banheiro e não me viu. E é por isso que não tô indo para as aulas, pois vou esperar a Semana Santa passar para eu voltar. Porque minha mãe disse que nessa época do ano aparece muita coisa estranha no mundo. Eu e os rapazes ouvimos aquilo e brincamos com ele, mas as moças ficaram com muito medo. E apesar de brincar com a situação, eu fiquei com o pé atrás daquela história, pois o Antônio era estudioso e não perdia um dia sequer de aula. E estava faltando muito, além de faltar as provas. Então nos despedimos e fomos para casa. E o tempo foi se passando, até chegar a Quinta-feira Santa. Eu tinha ido à igreja com a minha namorada, e depois ficamos conversando na praça. Ela estava com muito medo das coisas que estavam acontecendo, e pediu para ir cedo para sua casa, e eu aceitei. Por volta das 9 horas da noite, levei ela para sua residência.
O meu sogro ainda perguntou se eu queria que ele fosse me deixar de moto, mas eu disse que não precisava. Só que eu não sabia que aquela minha decisão foi responsável de eu ver o lobisomem. Eu me despedi de todo mundo e fui para minha casa por aquela escuridão. A lua iluminava um pouco o caminho, mas ela não estava cheia, e como disse, eu sempre vinha pelo lado do cemitério, onde de um lado é mato e do outro o muro do cemitério. E fui andando por ali, quando vi ao longe, lá na minha frente, uma coisa saindo do mato, atravessar a estrada de chão e pular o muro do cemitério com facilidade tão grande que não deu para acreditar. Era um bicho todo peludo e grande, com as pernas viradas para trás. Na mesma hora eu travei e minha espinha gelou. Fiquei um tempo parado e pensando em voltar, mas por medo de ser chamado de medroso, continuei indo por ali lentamente e olhando direto para o lado de onde o bicho havia pulado, e achava que tinha enganado aquele estranho ser, pois eu já estava chegando perto da BR, onde tinha a iluminação dos postes. Foi quando tomei a terrível decisão de olhar para trás, e foi nessa hora que vi aquela criatura em cima do muro, olhando fixamente para mim, a uns 50 metros de distância. Na mesma hora meti o pé na carreira e escutei aquele bicho pulando do muro e vir correndo atrás de mim, mas talvez pela claridade dos postes ou pela movimentação de carro da estrada, aquela besta parou de correr, mas eu continuei correndo até chegar na minha casa. E assim que entrei, meu pai percebeu meu apavoro e falou o seguinte: "Tu viu o lobisomem, não foi?" Eu concordei com a cabeça e me sentei na cadeira para me acalmar um pouco. E meu pai continuou falando: "Em época de quaresma essas coisas aparecem por aí. Minha mãe sempre me falava para a gente não sair de casa, pois o lobisomem ronda nas ruas. E tá aí, tu saiu e deu de cara com o bicho. E fica de aviso, tu escapou hoje, mas na próxima ele pode te pegar." Fiquei com mais medo ainda depois que ele me disse tudo aquilo, pois não sabia que a noite escondia essas coisas estranhas. E me impressionei dele saber tantas coisas daquela criatura. Depois de tudo, tomei um banho e fui dormir. Demorei para pegar no sono aquela noite, mas consegui, e fui dormir com uma lição importante, que até hoje eu sigo, que andar sozinho à noite pela mata nunca é bom, inclusive se você estiver a pé. A quaresma daquele ano passou e depois houve poucos relatos daquela criatura. Na época disseram até que o lobisomem era o coveiro, pois aquele bicho só aparecia por lá, mas ninguém nunca mais viu a tal fera. Inclusive hoje, sempre que passo por aquela região à noite, eu me arrepio todo, principalmente se a noite for de lua cheia. Boa noite. O meu nome é Luiz. Sou morador do estado do Paraná. Não vou informar qual é a minha cidade, pois gostaria de manter o sigilo. Porém, saibam que esse caso é bem real e aconteceu e anda acontecendo por aqui nesses últimos anos. As pessoas já viram lobisomem na rua, nas beiras de estrada e até aqui perto de onde eu moro, um loteamento com poucas casas. E foi aqui que eu vi aquela criatura. Era fevereiro de 2019. Lembro que tínhamos adquirido nossa casa financiada no final de 2018 e no comecinho do ano começamos a morar aqui. Lugar calmo e pacato, lembra muito o interior, lugar onde nasci e fui criado pelos meus avós. E deles ouvi muitas histórias sombrias, dentre elas a do lobisomem. Eu morria de medo daquelas histórias, mas fui crescendo e perdendo esse medo. Casei, tive filhos e ficou para trás esse meu medo. Agora mais maduro, a minha preocupação era outra. Bom, eu nem sabia das fofocas que o povo andava contando pelas ruas, pois ouvi pela primeira vez esses casos pelo rádio. Eu trabalho com vendas. Enquanto o negócio está parado,
ouço bastante a rádio, principalmente a do meu bairro. E lembro bem que um radialista falou do caso de um taxista que veio ao Conjunto Esperança, que é o loteamento onde moro. O taxista avistou uma criatura de pé no meio da mata, que ao vê-lo correu muito rápido. Claro que começaram a falar que era um maníaco ou louco fantasiado para assustar as pessoas. O policiamento foi até reforçado no loteamento. Lembro que vi 2 ou 3 viaturas rondando pela região, mas depois das 10 não se tinha nenhum movimento. Todos estavam com medo do suposto lobisomem. Ouvi aquela história e fiquei curioso. Claro, lembrei das histórias dos meus avós, mas não peguei como verdade para mim. Ignorei aquilo tudo e voltei para minha rotina diária. Com isso, o tempo foi se passando e nem me dei conta que havia chegado a quaresma. E foi nessa época que vi aquela besta. Já era março de 2019. O meu chefe tinha me convidado para irmos até uma cidade pegar umas encomendas para a gente vender na loja dele. Aceitei o convite e fomos pegar essa encomenda. Era uma quinta-feira. O meu chefe, como era apressado, quis ir e vir no mesmo dia da viagem. Mas como o nosso destino era muito longe, tanto na ida como na vinda, iria demorar horas. Só iríamos chegar na madrugada. Porém, mesmo assim, fomos até o nosso destino. Chegamos lá por volta de umas 7 da noite e demoramos cerca de meia hora. Tomamos o café, pegamos a encomenda e já fomos voltando para nossa cidade. Quando chegamos aqui eu não sabia que horas eram, mas devia ser entre meia-noite ou 1 da manhã, já que estava tudo sombrio. O meu chefe me deixou na esquina da minha rua e de lá segui a pé até a minha casa. E um detalhe muito importante para vocês saberem: como o loteamento tinha poucas casas, umas 12 se não me engano, alguns postes de luz eram desligados. Isso onde não tinham casas, só o terreno para vender. E ficava assim umas 6 ruas com luz, a minha e outras 5, e o resto era só o breu. Bom, estava eu andando despreocupado. Não via a hora de chegar em casa, jantar e tomar um bom banho. Mas enquanto me perdia em pensamentos, ouvi um barulho muito alto de um roncado ou cansaço. Não sei explicar com exatidão de tão medonho que era. Quando olhei para o lado a 2 ruas da minha, vi uma silhueta negra a me observar. Apressei o passo e continuei olhando naquela direção. Mas tomei um susto quando aquilo virou para o lado e começou a correr na direção da escuridão do loteamento. A coisa estranha corria toda desengonçada. Parecia dar saltos e se arrastar com os braços encostando no chão. Uma cena que não quero que ninguém veja. Com medo e já sabendo que só podia ser o lobisomem, corri e fui o mais rápido que pude até a minha casa, que estava a uns 40 metros. Entrei e todos de casa já estavam dormindo. Rapidamente tomei um banho e comi qualquer coisa e logo fui me deitar. Nem vi a hora que dormi de tanto medo que estava sentindo. E o mais sinistro foi no outro dia. Meu vizinho sempre colocava seu cão para dentro de casa, mas naquela noite ele esqueceu. Quando saí para trabalhar, ainda vi muitos conhecidos procurando por ele. Soube disso porque passei por onde aquela coisa estava e me perguntaram se não vi o cão que estava desaparecido. Respondi que não e fui trabalhar. E só soube da notícia de que o cachorro foi encontrado dilacerado quando voltei para minha casa à noite. O cachorro era um fila brasileira, cão grande e forte, mas mesmo assim algo o atacou ferozmente, deixando para trás somente algumas partes. Todo mundo acreditou que foi o ataque de uma onça, mas tenho a plena certeza que não foi, pois na noite em que vi aquela coisa, foi justamente quando o cão havia sumido, e com certeza só podia ter sido o lobisomem. Não contei nada a ninguém, pois iria dar mais ibope para as histórias que o povo andava contando. Fiz isso também pela integridade da minha imagem, para não ser taxado como louco, assim como fizeram com o pobre taxista. O lobisomem continua aparecendo por aqui, e vez ou outra alguém da minha cidade fala que viu um estranho bicho. Já ouvi casos de 2020, 2021 e até esse ano, 2022. Tenho certeza que ele ainda ronda pela região.
mas que são difíceis casos de avistamentos. Porém, muitos continuam vendo. Obrigado por narrar o meu relato. Desejo a todos uma ótima noite e nunca queiram ver um lobisomem. Boa noite. O meu nome é Joaquim. Tenho 56 anos e moro em Serra, um município do Espírito Santo. É meu filho quem está te enviando essa história, já que não sei ler e nem escrever, pois passei a minha vida como peão de fazendas e sítios. Tentarei ser o mais breve possível nas palavras, pois eu não gosto de lembrar do que aconteceu naquele dia. Sinto arrepios só de pensar naquela criatura. O ano era 1988. Eu era rapaz ainda, mas já estava casado e tinha 2 filhos. Naquele tempo estava prestando serviços no sítio do meu sogro, a qual trabalhava com compra e vendas de animais. Um emprego muito bom, por sinal. E eu e minha esposa morávamos em uma casa um pouco distante desse sítio do meu sogro, uma terra que até hoje pertence à minha família. Eu criava algumas galinhas e tinha o meu próprio plantio, e a vida seguia bem e sem nenhuma preocupação, até chegar a Quaresma de 88. No começo foi meu sogro quem notou coisas estranhas. Animais começaram a sumir de seu sítio, e não demoraria para o bicho que estivesse atacando lá fosse atacar outros sítios, e foi o que aconteceu. Em algumas semanas todos estavam notando animais sumindo, o que causou um pânico generalizado. Falavam de ladrões e ataques de onça. Ninguém tocava no assunto do lobisomem, até chegar a Quaresma. E só para deixar uma observação, esses ataques foram no começo de 88 e perduraram até o mês de maio. Mas eu sei que estava fazendo tudo isso só foi dar as caras na época de Quaresma. Bem, passou um tempo e a época santa chegou. E os sumiços de animais continuaram. Lembro que meu sogro tinha feito uma cerca maior e mais forte, mas ainda assim o bicho continuou atacando. E como disse, só se falava de ladrões e da bendita onça. Mas tudo mudou quando a dona Antônia viu algo semelhante a um urso em seu quintal. Logo todos falaram do temido lobisomem. E assim começou aquilo que eu tinha como lenda. Lobisomem pra cá, lobisomem pra lá. Todo mundo só falava do bendito. E só fui acreditar que era verdade na noite em que fiquei frente a frente com ele. Lembro que estava tendo a novena de São José. Como a gente morava em sítios tudo afastado da cidade, íamos a cavalo até a igreja. E como todo bom cristão, eu não faltava uma. Estava mantendo essa sina de ir a todas, mas tive que parar depois que vi aquela coisa. Antes de contar o que me aconteceu, notei coisas estranhas em minha casa. Primeiro que toda noite alguma coisa ia até a porta da frente e ficava arranhando com as unhas, que nem gatos e cachorros fazem. Quando a gente ia ver, aquilo corria muito rápido. Segundo, era que alguma coisa toda noite bebia a água dos animais, que ficava ali no quintal, e não derramava, pois notaria o chão molhado no outro dia. Até aquele momento resolvi ignorar tudo isso, mas naquela noite não deu para negar. Tinha um lobisomem aqui em Serra. Estava na 4ª novena de São José. Como sempre no final da tarde, eu selei meu cavalo e fui até a cidade. A novena começava às 7 da noite e ia até às 9. Porém, como era época de festejos, eu ficava lá com a minha família. Assim que dava 11 para meia-noite, a gente retornava para casa. E assim fizemos aquele dia. Peguei o meu cavalo e segui com os meninos para casa. Mas antes passei em meu sogro, que ainda me disse para não ir por aquele caminho, pois o Tião, um vizinho nosso, viu um bicho mais feio do mundo por lá. Eu achei que era conversa e tentei desmentir o que o Tião havia falado,
mas minha esposa e meus filhos ficaram com medo. Não quiseram de jeito nenhum passar ali. E para provar que era mentira do Tião, resolvi ir e voltar para provar que estava certo. Mas nem foi preciso ir, pois no meio do caminho me encontraria com aquele temido ser. Eu então me despedi de todos e disse que só ia buscar uma rede para me deitar. Peguei na rédea do cavalo e segui pelo caminho. Mas quando já estava chegando perto de casa, o meu cavalo foi parando. Suas orelhas baixaram e ele começou a refugar. Parecia estar com medo de algo. Novamente puxei a rédea e tentei seguir o caminho, mas ele empacou. Não ia para frente nem para trás. Foi quando avistei lá na frente algo que me parecia estar deitado no chão. Pensei que fosse um outro cavalo pelo tamanho da cabeça e das orelhas, e aquilo vinha vindo muito rápido em nossa direção. Mas quando chegou bem perto, meu cavalo rodou, e ainda consegui ver algo que não esqueço até hoje. Era um ser meio homem, meio bicho. Não parecia um cão, mas que lembrava um. Orelhas caídas e mandíbula grande, além de pernas desproporcionais ao corpo. Uma coisa bem feia, como disse o Tião. A minha sorte foi que o cavalo foi mais rápido que eu e deu meia volta, pois se estivesse a pé, ficaria esperando até aquilo chegar mais perto, já que pensava ser um outro cavalo. Nem olhei para trás com medo de ver o bicho novamente. Só segui bem rápido até a casa do meu sogro, que já me esperava na porteira com sua espingarda em mãos. Assustado e com medo, eu pulei e caí perto do meu sogro. O cavalo seguiu correndo até se perder de vista. Já o bicho, nem sei para onde foi, se continuou lá ou se sumiu dentro da mata. Logo entramos e contei a todos do que vi. E ao invés de provar que o lobisomem não existia, acabei provando a sua existência. Realmente era um lobisomem que estava atacando os animais da região. Não consegui dormir aquela noite. Tive vários pesadelos dias depois. E por medo deixei de ir à novena de São José. Os ataques aos animais seguiram até o fim da quaresma, e até o mês de maio, as pessoas ainda falavam do temido lobisomem. Depois disso, o bicho simplesmente sumiu. Só então que as coisas foram voltando ao normal. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Temo quando a quaresma chega, quando tem noite de lua cheia e quando preciso sair de casa depois das 6. Só em ver aquele ser foi o bastante para não querer vê-lo nunca mais em toda a minha vida. Boa noite. Eu me chamo Ricardo. Sou morador de Maranguape, que fica no Ceará. Tem 20 anos que sou pastor de uma igreja evangélica. E em todos esses anos já fui para vários lugares para pregar a palavra de Deus, seja em cidades grandes ou em cidades pequenas. Eu acredito muito em Deus e em todos os seus ensinamentos, mas também creio na existência do mal, pois eu mesmo vi uma criatura macabra, que era só ódio e pura maldade. Tudo aconteceu em 2004. Eu ainda estava no começo de minha carreira como pastor. Os meus superiores me mandaram ir pregar em um distrito próximo de Fortaleza, que agora não lembro bem o nome, mas que lá tinha uma comunidade com cerca de 300 pessoas. Lembro que cheguei lá na parte da noite e não vi ninguém nas ruas, somente as casas com as portas fechadas. Porém não estranhei, já que cidades do interior é assim mesmo. Todo mundo dorme bem cedo. Mas tudo começou a ficar estranho quando ouvi os relatos dos moradores. Bom, no outro dia pela manhã eu coloquei uma placa de frente a uma casa que era da igreja. Inclusive seria onde eu iria morar e zelar. E na placa estavam os horários em que os cultos iriam acontecer, que seriam na segunda, quarta e sexta, das 7 às 10 da noite. Até que um senhor que ia passando na rua parou em frente à casa e disse assim para mim: "Bom dia, pastor.
Esses são os horários do culto? Eu, já entusiasmado com a curiosidade do Senhor, logo respondi que sim, e ele então me respondeu o seguinte: se fosse durante o dia eu ia, mas como é essa hora, eu não vou não. Logo perguntei o porquê, e ele então começou a falar. Por essas bandas está aparecendo um lobisomem, e as pessoas têm muito medo dele, e não estão nem saindo mais de casa durante a noite. Se eu fosse o Senhor, não ficava até essas horas com as portas abertas. Eu escutei o que o Senhor falou, mas não acreditei, pois poderia ser alguém querendo me fazer medo, ou algo do tipo. Ele então se despediu e continuei limpando as cadeiras, e o local em que iria acontecer o culto, pois fazia tudo isso sozinho, já que não tinha nenhum ajudante. E durante aquele dia, umas 5 pessoas me alertaram da mesma coisa que o Senhor falou, o lobisomem. E foi aí que comecei a querer saber mais sobre ele. E na noite daquele dia não ia ter culto, e resolvi conhecer um pouco o lugar e as pessoas que lá moravam. Quando deu por volta das 6 da tarde, eu saí, e tinham poucas pessoas ainda fora de casa, um deserto total. Mas mesmo assim distribuí alguns panfletos bíblicos e conversei com algumas pessoas. Depois disso fui para casa, e foi naquela primeira noite que vi aquela besta. Era por volta da meia-noite. Eu não estava conseguindo dormir, por conta dos mosquitos que tinham bastante. Já não aguentando mais, me levantei para ir no banheiro, e quando estava perto de sair de lá, escutei uma movimentação estranha no quintal da casa, e resolvi olhar pelo basculante do banheiro para ver o que era. Foi então que vi uma coisa de 4 cheirando o chão do quintal, e enquanto eu respirava, aquela coisa roncava muito alto. O ser tinha orelhas grandes e pernas que pareciam estar quebradas, uma coisa bem medonha, tão assustadora que lentamente comecei a sair dali, e enquanto ia para o quarto, ainda dava para se escutar o roncado da criatura no meu quintal. Orei para Deus para que ele tirasse aquilo dali, e depois tentei dormir novamente. Mas naquela noite, de vez em quando me acordava assustado. Parecia que a qualquer momento ele ia invadir a casa e me atacar. Mas graças a Deus nada disso aconteceu. Pela manhã do outro dia resolvi mudar os horários do culto para mais cedo, pois os relatos dos moradores eram reais. Então mudei, e ficou sendo das 5 da tarde até as 8 da noite. E apesar do medo, continuei confiante na palavra do Senhor. E foi assim por uns 3 meses. Até que numa noite uma irmã da igreja veio até a minha casa e me pediu para ir orar em seu filho, que estava quebrando tudo dentro de casa. Me vesti e fui junto com ela e seu marido de carroça. Chegando lá, o rapaz estava bem alterado e quebrando todas as coisas, mas que depois de uma boa oração ele se acalmou. E isso já eram as 10 horas da noite. O marido da mulher não queria me deixar com medo de dar de frente com o bicho, pois o caminho de volta estava deserto. Mas eu falei que ia sozinho mesmo, e esse foi o pior erro da minha vida. Me aprontei e fui andando por aquele caminho escuro sem nenhuma iluminação, e na estrada só ia eu. Até que vi bem ao longe, no alto de um morro, uma pessoa andando. Continuei caminhando e olhando na direção daquilo, até que notei que a coisa se jogou dali e começou a bolar pelo chão. E enquanto bolava, dava para se ouvir um urro que jamais vou esquecer, que era tão alto que chegava a incomodar, mesmo com a distância que estava daquilo. Eu, por medo, comecei a correr o mais rápido que pude, até que consegui chegar em minha casa. Quando cheguei, tranquei as portas e fiquei na sala orando por aquela aberração. Foi quando, em menos de 5 minutos, logo depois que fechei a porta, em frente à minha casa comecei a escutar um cansaço junto com um roncado. Com toda certeza aquilo tinha me seguido, e que por sorte eu já estava dentro de casa seguro. Aquilo ainda ficou um tempo ali, mas que logo foi embora, e só então que pude descansar, e nem consegui dormir direito aquela noite. Tive que conviver 4 anos com aquela aberração. Eram vários os relatos daquela coisa. Sempre alguém que viu de longe, ou que escutou ele de perto. Por sorte, aquilo não pegou ninguém. E eu fiquei por lá uns 4 anos, pois esse era o tempo que tive que ficar.
até que fui mandado a outra cidade e nunca mais tive notícias daquela região. Já comentei isso com outros pastores e eles dizem não acreditar em um homem que vira bicho. Alguns até acreditam, mas acreditam que seja o cão do inferno, pois nesse mundo existe o bem, mas que infelizmente também temos que conviver com o mal. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.